Pois é, meus amigos, depois da bola fora que a Janja deu ontem, mandando o Elon Musk fuck you, a coisa ficou mais tensa, porque hoje o Donald Trump reage com uma vitória gigantesca. Pois é, eu vou explicar para você, para além do que está acontecendo aqui na República das Bananas, acontece também nos Estados Unidos. E saiu essa notícia que para o Donald Trump é um empoderamento gigantesco. Não é à toa que o Lula recuou e falou, não, Janja, não xinga ninguém não é para xingar ninguém não, que o negócio não está muito bom. A gente vai falar sobre isso. Também o ministro do Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre 2 pontos. Um dos pontos é a anistia. Pois é, você já deve saber como ele se manifestou. E outro é sobre regulação de redes sociais. E ainda vamos falar também do Drex, o real digital, que está sendo uma verdadeira bomba contra a liberdade e discussão nas rodas aí da direita sobre como isso pode ser prejudicial para o brasileiro. A gente vai explicar esses detalhes para vocês, tá bom? Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, isso é sempre importante. Hoje, dia 17 de novembro de 2024, esse é o nosso 4º editorial do dia, preparado especialmente para você nesse domingão abençoado. E bora entender tudo que está rolando nesse Brasil aí. Bora para cima? Vem comigo então, só não esquece. Quer ganhar dinheiro com leilão? Tá aqui para você, Segredos Milionários dos Leilões. Quer entender como o Bukele mudou um pouco o jogo lá em El Salvador? Tá aí Revolução contra o Sistema. Quer aprimoramento pessoal? 20 regras para a vida. E quer ficar melhor no discurso, na política? Persuasão Política. Estão todos disponíveis para você fazer o download. Fechou? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês aqui o tamanho dessa bomba relógio chamada Drex. Pois é o tal do real digital. Vamos entender o que é isso? Drex, o que é o real digital e por que a direita está em campanha total contra ela. Pois é, tem um problema aqui. Eu sei que vocês ficam bravos, tá? Vocês ficam muito bravos. Quando lançaram o Drex, o real digital, em 2020, anunciaram que teria agora só a moeda digital e que tudo seria digital. Eu fiz um comentário, eu falei, mas peraí, se a gente tiver um governo que é contra as liberdades, isso é uma arma contra a liberdade, contra a direita. Enfim, eu fui muito criticado, até por alguns influenciadores aí, né, que nem no Brasil estão, fui muito criticado, dizendo que, olha só, a direita nunca vai sair do poder no Brasil, a esquerda não volta, o povo tem raiva da esquerda. Então, o Drex é uma boa coisa. E eu fiz críticas, eu falei, olha, o Drex, ele tira sua liberdade, você vai ficar 100% no controle estatal, porque hoje como que funciona? Só para você entender. O dinheiro, apesar de existir o Pix, apesar de ter assim contas digitais, o dinheiro ele não é digital. O dinheiro ele é real. Tanto é que se você chegar numa agência bancária e falar, eu quero sacar o meu dinheiro, me dá em cash. Você tem esse direito por lei. O dinheiro ele tem que ser expressado, né, em moeda corrente nacional, tá? Então existe o dinheiro digital, apesar do que costumamos usar mais o Pix, mas o dinheiro vale. E o dinheiro, ele te dá uma certa liberdade de comprar, vender, de acordo com o que você quiser. O Drex, ele já não vai existir mais o real físico, só digital, todo controlado pelo Banco Central e pelo governo. O que acontece? Hoje, por exemplo, se você participa de uma manifestação na porta de um quartel, né, pedindo para eles serem bonzinhos com o Lula. E aí vamos dizer que eles não gostaram do que você fez e resolvem mandar uma multa de 50 milhões para você. Tem que pedir a quebra de sigilo bancário, mandar para todos os bancos a ordem para que congele o seu dinheiro para que você não possa sacar. Entenderam? E aí, se você tem, por exemplo, um conto em um banco digital nos Estados Unidos, em outros países, você já fez, você já mandou o seu real para lá, você já tem esse dinheiro, né, em outros países. Esse dinheiro fica garantido, mas eles vão ter que mandar para os bancos e os bancos vão ter que fazer uma busca para congelar, ou seja, é dinheiro ainda. Cada banco tem o seu controle. O Drex não. Ele é lastreado pelo próprio governo. Então, acaba esse negócio de, eu vou mandar, né, uma ordem para
o banco tal, para todos os bancos, para buscar se tem dinheiro para travar seu dinheiro. Não, aqui eu vou mandar a ordem para o Banco Central e falar, trava o dinheiro do fulano e tal. Todas as negociações que eu for fazer, que eu dependo do dinheiro, acabou. O Banco Central já me travou em tudo por ordem do governo. Entenderam? Então, é perigoso? É. E lastreio de determinadas compras. Por exemplo, ora, eu quero comprar... Por exemplo, eu vou comprar dólar. Não. Tem pedido bloqueado de comprar dólar agora. Mas como assim não pode comprar dólar? Então, toda vez que eu vou tentar fazer uma negociação de comprar dólar, vai ser recusado. O próprio Drex recusa. Então, assim, são vários pontos. Quem é mais crítica a isso é a própria Júlia Zanata, né, que faz muitas críticas sobre essa questão do Drex. E para você? Você confia em deixar todo o controle do seu dinheiro na mão do papai Lula, para você estar bem, com a medida acertada, ou eu estava certo quando eu critiquei lá atrás e tomei porrada? Aí, cada um pensa o que quiser, né? Vamos lá. E hoje eu assisti um vídeo, já eu entro no caso do Donald Trump aqui para vocês, que eu sei que você quer saber o que o Donald Trump fez. Mas hoje eu assisti um vídeo de um cara que foi fazer um churrasco, e aí ele foi tão estabalhoado que ele foi pondo fogo em tudo, jogou o álcool explodiu, ele jogou na parede, ele colocou fogo em tudo, a carne caiu no chão, o cachorro pegou, um zetel, né? E aí, uma seguinte legenda: como o governo administra o país. Ponto. E é mais ou menos isso. Olha só, o carro do Lula foi roubado. Meu irmão, lá no Rio de Janeiro, durante a COP20, olha só o quanto o nosso Brasil tá bem, né? O quanto o nosso Brasil tá bem. O carro da comitiva do presidente Lula foi roubado no Rio de Janeiro. E o Lula não estava dentro do carro, tá? Mas o carro da comitiva dele foi roubado. Um carro da comitiva do presidente Lula no G20 é roubado em São João do Meriti, na Baixada Fluminense. O motorista também teve o celular roubado. O presidente Lula não estava no veículo. De acordo com o relato da vítima, a Polícia Civil, 3 criminosos armados em um carro ultrapassaram o veículo em que ele estava e bloquearam a passagem para realizar o assalto na rua, né? Rua Ex-Combatente, que é o nome da rua. Os criminosos fugiram do local. O caso aconteceu na noite de sábado. Lula está no Rio para a programação do G20. Então, os caras vieram, abordaram, pararam, levaram o carro da comitiva do governo Lula, né? E pronto, ficou por isso mesmo. Agora estão em busca do carro. Mas isso aconteceu exatamente pouco mais de 24 horas depois que um ministro do Lula também teve o carro roubado. O que a gente para pensar? Qual é a punição que esses ladrões deveriam ter? Ora, se você for utilizar o provérbio muito conhecido, tem 100 anos de perdão, então esses caras têm 100 anos de perdão, né? Então, tem 100 anos de perdão, não vai acontecer nada com eles. Foi para comprar uma cervejinha. Vamos lá, agora vamos falar do plano internacional. Olha o que acontece aqui. O Eduardo Bolsonaro tem uma nova estratégia. E olha que a revista Veja que trouxe isso pra gente. O Eduardo Bolsonaro tem uma estratégia que, ao meu ver, é mais importante ele dentro dessa estratégia do que dentro da Câmara dos Deputados. Muito mais, né? O que acontece? Hoje, apesar dele continuar na Câmara dos Deputados como parlamentar, ele assume hoje, né, na tarde Na verdade, ele assumiu na quinta-feira, nem foi hoje. Ele assumiu o posto de secretário de Relações Internacionais do partido. O que garante a ele o direito de livre ida, porque os partidos podem ter essa possibilidade de livre ida e acesso aos Estados Unidos, e com um passaporte diplomático para tal, né? Porque ele representa um partido, partidos representam a democracia representa o povo, e o povo pode ir para lá. O Eduardo Bolsonaro, como deputado eleito e representante do partido, ele tem até o passaporte diplomático para poder ir e voltar dos Estados Unidos, como bem entender. O chanceler da direita, né? Chanceler da direita, é como ele está sendo chamado. A estratégia de Eduardo Bolsonaro para buscar aproximação com o governo Trump. A partir de então, o Eduardo Bolsonaro já planeja fazer um mensual, né? Ou seja, um mês de novas articulações com o governo Trump, enquanto o governo Trump está se articulando. Qual que é o argumento do Eduardo Bolsonaro? Olha, eu estou aqui nos Estados Unidos, vou ficar aqui por um tempo
com autorização da Câmara e do partido, para poder ficar aqui, porque eu vou aprender as novas técnicas e estratégias que o governo norte-americano está aplicando aqui para me poder levar para o Brasil. Esse é o discurso. E a realidade? A realidade é que ele está implantando o veneninho. Ele está lá falando, ó, o governo funciona assim, tal coisa funciona assim, ó, a Janja falou isso de você, e é assim que a Janja tá, ó, a Itaipu funciona assim e tal, teve o evento. Então, eu acredito que o Eduardo Bolsonaro está estabelecendo novas relações ali com o governo norte-americano, porque eu acho que vai ter um olhar especial do Donald Trump, né, em relação ao Brasil. O Camarote hoje, Camarote é aquele cara da Globo News, você deve lembrar dele, tá? Um cara até sensato, apesar de ser da Globo News, um tanto quanto sensato. O Camarote teve uma coisa que me chamou muita atenção, foi feito por parte dele. Ele falou o seguinte, olha, a Janja errou demais ao mandar um belo de um fuck you para o Elon Musk, certo? E o Elon Musk respondeu. Só que o que chamou a atenção do Camarote, talvez você não tinha prestado atenção nisso, é a velocidade que o Elon Musk respondeu. Foi horas, minutos depois. A Janja veio e falou, ai, não tenho medo de você e fuck you. O Elon Musk pôs a risada e falou, ó, vocês vão perder as eleições. O Camarote falou, olha, o que mais me espantou, porque ele é um dos caras mais ocupados do mundo, é um dos caras que mais tem patrimônio no mundo, o mais rico do mundo. Então o cara tem milhares de coisas para ele estar preocupado. Mas a preocupação dele é em observar o Brasil bem de perto, a ponto de uma notícia sobre Primeira Janja ter tido uma resposta imediata. Ou seja, o Camarote foi bem claro. O cara tá de olho em tudo que está acontecendo no Brasil. O Brasil está sendo 100% monitorado pelo Elon Musk. Por que será? Por que será? E aí, em 2026, né, tem uma bomba à vista, né? Porque a esquerda levou uma surra em 2024. E o Elon Musk está acompanhando a política brasileira e ele falou, ó, vocês vão perder as eleições. Ele está vendo o que está acontecendo. Não, ó, o governo norte-americano não vai deixar barato uma tentativa pesada de influência nas eleições desse ano. Fracasso nas eleições planta a semente da discórdia entre os partidos de esquerda. Está acontecendo o seguinte, a galera do PSOL quer se manter na esquerda radical. A galera do PT, querendo se manter no poder, está tentando guinar para o centro. O que está acontecendo? Um racha entre eles por causa do resultado das eleições. As eleições municipais mostraram uma inclinação do eleitorado brasileiro pelos candidatos que se apresentaram como de centro e de centro-direita e impuseram uma vexatória derrota aos tradicionais partidos de esquerda. Juntos, eles foram bem-sucedidos em apenas 10% das mais de 5 mil cidades do país. Desde então, especula-se as razões desse resultado pífio. Desnorteado, o PT está em busca de respostas. E aí, essas respostas já chegaram. A gente não gosta de vocês. Essas respostas já chegaram. A gente não gosta do ideal de esquerda de vocês. A resposta já chegou. A gente não quer ideologia de gênero. A gente não quer controle das redes sociais. A gente não quer essas pautas que vocês estão defendendo. É simples. Assim. E sabe, o mundo está mandando uma resposta. Os Estados Unidos mandou uma resposta do que vai acontecer no Brasil fácil, né? Com o resultado eleitoral do Donald Trump. E aí a gente vai falar. Reflexo disso já aconteceu hoje. Eu vou mostrar para você. Fica aí. Enquanto isso, olha só, o ministro Supremo Alexandre de Moraes diz que não existe a possibilidade de pacificação com anistia, diz Alexandre de Moraes. É um erro gigante, eu discordo totalmente do ministro aqui. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, se manifestou nesta quinta-feira sobre a explosão que culminou a morte de um homem em frente à corte na noite na noite de ontem. A Polícia Federal está em via de conclusão do inquérito dos autores intelectuais do 8 de janeiro. E ontem é uma demonstração de que só é possível e é necessária a pacificação do país, mas só é possível com a responsabilização de todos os criminosos, disse o juiz do STF em um evento no Conselho Nacional do Ministério Público. Tá errado, totalmente errado. Vamos começar?
que o PSDB ele fez uma nota falando o seguinte: olha, sabe de quem que é a culpa disso aqui que está acontecendo? Do PT. Que começou com a política do nós contra eles. Que começou com a política de colocar o empregado contra o patrão. Que começou com a política de colocar o branco contra o negro. Ou o negro contra o branco. De colocar o homossexual contra o hétero. Essa política o PT se beneficiou para poder criar um discurso para chegar ao poder. É simples assim. E esse discurso criou a polarização que nós conhecemos hoje. O próprio Supremo Tribunal Federal, ao dar pautas desmedidas, sentenças desmedidas, ele mostra que ele é contra, não uma parte, mas contra a maior parte da população. É o que eu acabei de ler da revista Veja. Só 10% de todo o Brasil se adequa ao lado da esquerda. 90% do Brasil é centro, centro-direita. Então uma pacificação ela vai acontecer quando um dos lados parar de ser perseguido. A polarização hoje existe porque lá atrás o PT começou a perseguir a família, perseguir os patrões, perseguir os ricos, perseguir os brancos, perseguir os héteros. Eles começaram com essa perseguição. E hoje o Supremo Tribunal Federal mantém uma perseguição a bolsonaristas, que é grande parte do espectro do Brasil. Vai parar a hora que a perseguição terminar. Então eu discordo, eu acho que a lei da anistia ela viria muito a calhar, mas aí eu concordo num ponto. Vamos pacificar? Vamos. Vamos dar anistia, vamos liberar. Só que agora nós vamos colocar leis duras, mas que sejam aplicadas a todos. Exemplo. Eu vou fazer ataque lá no palácio lá dos ministérios. Legal, vai fazer. É de direita ou é de esquerda? Tanto faz. Queimou. Então agora a pena é 10 anos. Você foi lá e pôs fogo? Beleza. Tem foto, filmagem sua pondo fogo? 10 anos de pena. Agora o que a gente vê? Um lado faz, um lado põe fogo, um lado ameaça sequestrar deputados do PL e nada acontece. O outro lado respira, prende ele. Então, tá errado, não é assim que vai resolver, né, a pacificação no país. Outro ponto. Moraes pede apoio na regulação das redes sociais após explosões em Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou nesta quinta-feira que casos como os das explosões em Brasília refletem a necessidade de regulamentação das redes sociais. Abre aspas. As autoridades públicas, aqueles que defendem a democracia, devem decidir exatamente que haja responsabilização para que haja uma regulação nas redes sociais. Não é possível mais esse envenenamento constante pelas redes sociais. A vontade aqui é calar um espectro político. Tá? O problema é o X mostrou e escancarou. Quem tem 2 neurônios consegue entender. Né? O X escancarou a suspensão do X. Vamos tirar o X durante o período eleitoral. Terminou, agora pode voltar. Entenderam? Então, assim, as construções das decisões jurídicas estão sendo decisões políticas. Não pode ser assim. Não pode ser assim. E aí, onde que o bicho pega? Com Donald Trump. Cara, ontem a Janja fez questão de ofender o braço direito do homem mais poderoso do mundo, que também é um dos caras mais poderosos do mundo, que é o Elon Musk, que teve resposta imediata. Hoje sai isso aqui. Acabou. O cara é o alinhado com o Congresso mais poderoso do mundo, com a corte mais poderosa do mundo, e ele é o presidente mais poderoso do mundo. Todos contra a esquerda. Republicanos conquistam 218 assentos na Câmara e confirmam o controle do Congresso dos Estados Unidos. Cara, o Trump tem uma carta branca para mudar as leis da forma que ele quiser, para fazer o governo que ele quiser, para criminalizar o comunismo se ele quiser, para exportar, deportar quem ele quiser. Ele tem carta branca com o Congresso todo do lado dele. É o maior retorno da história. E aí, você pega o cara que é o mentor de tudo isso e dá um belo de um fuck you pra ele. Pois é. Sabe quem é que vai no fuck you aqui? É o Brasil. Somos nós que vamos tomar, vamos receber o grosso com essa medida tresloucada desse povo maluco que está à frente do Brasil. Pois é.
Aguarde e confie, você vai ver. E aí o Donald Trump, com toda certeza, está todo empolgado. Os republicanos conquistaram cadeiras suficientes para controlar a Câmara dos Estados Unidos, completando a varredura do partido no poder e garantindo o controle sobre o governo do país ao lado do presidente eleito Donald Trump. Uma vitória republicana do Arizona, juntamente com outra na Califórnia, deu ao partido os 218 assentos na Câmara, que constituem a maioria. O homem levou tudo. Quem é o Lula para enfrentar? Até o Putin, até o Xi Jinping já colocou as barbas de molho. O Xi Jinping hoje mandou uma notificação para o Biden, para o governo Biden, que pretende fazer boas relações com o governo Trump. Pois é. Fazer o quê, né? Cada vez mais a batata assando aqui do Brasil. Fazer o quê? É isso, pessoal. Se você ficou até o final, coloca no comentário. Gostei do conteúdo. Se não gostou, pode colocar. Não gostei do conteúdo. É livre para você se manifestar aqui. Aqui tem liberdade de expressão. Fica tranquilo, tá? Obrigado por me receber mais uma vez na sua casa. Esse foi o quarto editorial. A gente volta daqui a pouco com mais um editorial para vocês. Abraço.